Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo Joia, bem? beleza? Graças a Deus. Todo o serviço aqui hoje. Vamos Ah, é? se escutar barulho de moto entrando aqui ou alguém falando comigo aqui, dá um desconto aí, Sim, tá bom? tamo junto. Vamos lá começar Belezura. com Para Sentir Deus. Aqui tem outro livrinho aqui na autoescola, mas é tão bom quanto Gota de Paz. Tá? Vamos lá. Firmeza no ideal. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Está em Romanos 12, 12. Abalam-se nossas esperanças e esgotam-se nossas últimas reservas de força diante das tribulações, que parecem não terminar. Nesse instante, sob a tormenta das pressões que nos alteram o raciocínio, riscamos decisões infelizes, inesperadas, que podem nos conduzir à volúpia da descrença. Se as chibatas do sofrimento nos agridem, recordemos a sublime indicativa do Mestre: paciência na tribulação. De certo, os açoites das provas diárias ferem e consomem. Contudo, vigia e trabalha. Evitemos, portanto, nos afastar dos deveres espirituais, exatamente no momento em que eles funcionam para nós como anestésico, benfazejo e medicamento de reposição das forças perdidas. É por meio do esforço diário de superação que desenvolvemos poder de resistência mental, um domínio sobre as forças inferiores que procuram nos abater. Alegria, paciência e perseverança são termômetros da nossa firmeza no ideal. Bem interessante a passagem, né? Fala para a gente ter muita paciência e muita calma, principalmente na hora das nossas tribulações, na hora que a gente mais necessita da espiritualidade. Né? Muita gente se revolta, né, nessa hora de desespero, achando que Deus está colocando problemas na sua frente como se ele fosse um sádico. E, na verdade, né, a gente tem que tentar enxergar o porquê que Deus faz isso com a gente. Né? Quando a gente está aqui fazendo a live, quando a gente está lendo o Evangelho, um momento de descontração em casa, é fácil a gente entender, né? Mas no momento que a gente está passando pela dificuldade, que é difícil. Eu tenho muita dificuldade nisso. Aí me dá um branco, eu esqueço tudo que eu aprendi no Evangelho, tudo que eu aprendi nos meus estudos, e começo a agir como puro materialismo. Então é bem interessante isso, porque nessa hora que a gente tem que focar, né, orar, ter paciência, resignação e fé. Né? Com certeza. Fé, como diz ali, paciência e perseverança, vigia e trabalha, né? Paciência nas atribulações. Na verdade, tudo isso que a gente vem estudando, né? Que a gente continua estudando é basicamente isso, né? Entender os motivos dos acontecimentos das coisas, né? Os motivos das coisas acontecerem. Quanto mais a gente for criando isso, né, na mente de que a gente precisa aprender, a gente precisa melhorar, né? Alguma coisa não está boa, né? O capítulo de hoje vai mostrar bastante coisas disso, mas como diz, perseverar, não desistir, na verdade nunca. Esse acho que é o caminho. Isso. E aquele negócio, né? Fazer tudo o que é possível para você fazer hoje. Se não tem nada que se possa fazer, né? Se não existe remédio, remediado está. Né? Deixe para amanhã que talvez apareça alguma solução na frente. Sempre assim a gente tem que pensar. Vamos dar início, Zé? Vamos, Oração? sim. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui, nesta noite, nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando
o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então vamos lá fazer a leitura? Sim. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas, que venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue, e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho, bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Fabião, leia o próximo também, que é curto, e assim a gente encerra já esse Tá. 8. Espírito da Verdade. Ave, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, e a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores ou sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisas essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade do espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, né, nós temos duas passagens, né, que a gente falou que o espírito de verdade, né, que foi aquele que auxiliou, foi praticamente o guia espiritual de Allan Kardec, né, a pessoa que trouxe todos os ensinamentos, esteve orientando Allan Kardec, até Allan Kardec dizendo, né, que era uma pessoa de um conhecimento muito grande, de uma espiritualidade muito grande, né, que até então ele desconhecia, e ele faz traz essas mensagens em 3 lugares, como foi falado, diferente, né, em Paris, em Havre e em Bordeaux, né, são essas 3 que aparecem, as 2 primeiras 3 são em Paris. Mas é interessante, né, eu coloquei ontem, né, para anunciar a nossa live de hoje,
né? Aqui é o Espírito de verdade, mas eu coloquei aqui o grande médico, Jesus, o grande médico de almas, ou Jesus, o médico de almas, né? Porque nessa passagem primeira, do item 7, ele chega dizendo isso, né? Sou o grande médico das almas. Venho lhes trazer o remédio que vos deve curar, né? Você volta lá atrás, nos ensinamentos de Jesus, ele diz, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, Jesus, ele procura a todo tempo as pessoas que estão necessitadas. Ele fala assim, não para curar diretamente. Ele tem esse poder, vamos dizer assim. Mas ele, como falou em todos os momentos, ele é o caminho. Então ele vem nos ensinar um caminho. E às vezes a gente vai, né? Aqui está dizendo, a gente vai, às vezes, no médico, né? E o médico não cura a nossa alma, ele cura o problema, ele cura a doença, ele foca, muitas das vezes, na doença, porque o estudo dele foi feito dessa forma. Então ele vai ele vai te dar um remédio para tirar a dor, ele vai fazer um procedimento que possa resolver o problema físico. Mas a gente percebe que poucos médicos procuram curar-te o que a gente chama espiritualmente. Ou seja, ir no local onde surgiu a doença, ou o porquê que surgiu a doença. A gente sabe que vão ter algumas doenças que parece, né, que a gente... o Luciano está dizendo, cura a matéria, é mais ou menos isso. Mas a gente vai perceber que todos os problemas que nós temos, né, eles são problemas espirituais, ou seja, está no ser que veste uma matéria. Ele está no ser que vem à vida com o corpo, né, com uma roupagem. E ele transfere todos os seus problemas, os seus vícios, as suas dores para o corpo material. E a gente passa, né, como a gente diz, a vida inteira correndo atrás das coisas materiais e curando, tentando curar a matéria. E a gente vai perceber que o médico, ele procura encaixar um remédio que te tire a dor, encaixar um remédio que te faça passar por aquele problema de uma forma melhor. Mas dificilmente eu vou sempre falar, porque existem médicos que ele vai conversar com você, tentar entender, não, eu não vou te dar remédio, você está precisando, na verdade, fazer isso ou fazer aquilo. Tem uns médicos que, na verdade, orientam. Jesus, ele pede, né, sou o grande médico, venho vos trazer o remédio, né? Ou seja, não vim para... Se você não tiver problema, não adianta você procurar Jesus. Você não precisa de Jesus, né? E aí ele diz, né, fracos, sofredores, enfermos, são meus filhos prediletos. Venho salvá-los, né? Venho ajudá-los. Então ele diz assim, né, o que ele quer dessas pessoas que são os fracos, os sofredores? A pessoa que tem na sua essência o entendimento de que ele tem problema. O mais difícil, eu falo assim, eu convivi muito tempo, né, diretamente, convivo ainda, mas eu falo assim, antes da pandemia, quando eu frequentava bastante o centro espírita, que eu ia 3, 4 vezes por semana, as pessoas querem buscar Jesus, as pessoas querem buscar Deus, mas dificilmente elas querem assumir que elas têm problema. As pessoas vão a esses lugares buscar, às vezes, parecendo que vão buscar ajuda para os outros, e não, elas precisam de ajuda. A gente só precisa de, né, chegar e falar a verdade, eu preciso. O que Deus quer da gente, o que Jesus quer, não é que a gente sofra. A gente vai aprender, através do Espiritismo, que a gente vai passar por bastante coisa, que a gente precisa passar por bastante coisa. Mas o que mais a gente precisa é reconhecer que eu sou uma pessoa doente, não doente do físico, da matéria, um doente da alma. Por quê? Porque eu sou um espírito em evolução, um espírito que, apesar de viver bastante coisas na Terra, dependendo da idade, das experiências que a gente teve, a gente ainda
não viveu tudo. Então, todas as coisas que acontecem na vida da gente, todos os relacionamentos, né, todos os questionamentos, eles trazem pressão a nós. E às vezes a gente quer, né? É bonito até. Eu acho legal aquela pessoa que fala, não, eu aguento, eu sou forte. Mas não tem problema nenhum, fala assim, em dizer, eu preciso de ajuda. O que Jesus, ele fala, principalmente nessa parte, né? Nós estudamos o capítulo anterior, o capítulo 5, ele fala diretamente do sofrimento. Então, Jesus elenca quais são os sofrimentos. A gente tem melancolia, a gente tem vontade de tirar a vida, né? A gente tem depressão, a gente tem uma quantidade de coisas. E ele fala, nós temos, vocês têm, né? Bem-aventurados aqueles que têm sofrimento. Todos nós que estaremos encarnados aqui na Terra teremos sofrimento. Sejam maiores, sejam menores, seja de uma forma, seja de outra, mas nós temos. Quando nós passamos para o capítulo 6, que é esse que nós estamos estudando, ele vem logo em seguida dizendo, Cristo Consolador, eu estou aqui. Né? Jesus se oferece para nós. O primeiro item desse capítulo 6 é do jugo leve, né? Ele fala, venha, né, a mim, todos vós que estão carregados, e aqui ele repete, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, o que Jesus quer? Que a gente aprenda. Aprenda de quem? Dele. Para a gente aprender, e eu falo sempre, você passou e eu vou estar sempre citando isso. A gente vai na casa espírita, eu vou falar casa espírita, porque é o lugar que a gente frequenta. Você fala assim, se oferece um estudo, até o pessoal coloca no Facebook, né? O centro espírita no dia de passe, de cura, e o centro espírita no dia de estudo. Tem 5 pessoas na porta no dia do estudo, tem 1000 pessoas na porta em dia de cura, né, e de passe. E aí a gente fala assim, o que acontece com essas pessoas? Elas vão estar todos os dias no centro. Vai passar dia, vai passar ano, elas estarão indo na fila do passe no centro. Eu percebo, eu falo assim, né? Você participou comigo, a gente está aqui. Antes de qualquer coisa, né? A gente já fez um ano de live. Né, no dia 18 do mês passado. Eu acabei passando, a gente acabou não falando, mas a gente já passou de um ano de live. Se a gente desencarnar, vai ter muito material para a turma matar a saudade da gente. Isso, dá para assistir, relembrar bastante coisa, né? Se eu não deixasse queimar tudo isso, que nós vamos ter para sempre. Mas a gente, eu falando assim, então o que a gente percebe? Eu gosto, eu acho bastante bacana, você sabe, né? As pessoas que estão aqui com a gente desde o começo, com certeza elas já fizeram algum progresso, né? Elas já fizeram, receberam, né, coisas. Então a gente fala assim, a pessoa que vai no centro e ela fala que não tem problema, mas ela está no passe, ela fala que ela perdoa, porque a gente é assim, né? Precisa perdoar. Não, eu já aprendi isso, eu sei perdoar. Fazer caridade, eu já sei. E nós vamos perceber que nós não sabemos nada. O que nós precisamos de verdade, né? Se você falar de espiritismo, um monte de pessoa, um monte de gente conhece, né? Sabe algumas palavras, né, decoradas, mas a gente percebe assim, poucas sabem o conteúdo. Né? Então, eu falo assim, a gente vê eu amo Jesus, tem gente que carrega crucifixo, tem gente que tem quadro na parede. Mas se você não sabe de verdade o que Jesus falou... Principalmente aplicar, né? A gente vai... Isso, a gente vai... Isso, a gente vai estudar a partir de, né, acabando esse capítulo, se tudo der certo, a gente inicia já na segunda-feira que vem, a gente já vai entrar no Jesus ensinando o que a gente precisa fazer. Né? Mas a primeira coisa que ele diz aqui é humildade. Né? Ele fala, não procureis essas coisas, né? Não procurem no mundo, né? Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Então ele fala assim, a gente não vai encontrar na matéria, né? A gente não vai encontrar na parte física, a gente vai encontrar, né? Eu até achei bacana, eu estava ouvindo uma palestra, né, de uma pessoa do Rio de Janeiro, a Maristela Santos,
E ela fala, dificilmente, né? Às vezes a gente fala assim, eu queria ter comprado uma Ferrari, eu queria ter comprado a casa na praia, eu queria ter comprado isso ou aquilo. Mas quando as pessoas estão próximas da morte, né? Até música, acho que foi música, não lembro se foi do Titãs, que ela fala, né? As pessoas vão na hora ali, no instante próximo da morte, fala assim, eu devia ter amado, eu devia ter perdoado, eu devia ter olhado mais a natureza, eu devia ter mais dado atenção para as pessoas do que correr. Então a gente percebe que essa correria atrás de busca de coisas materiais, elas não nos ajudam, elas nos adoecem mais. É por isso que às vezes as pessoas falam, aquelas pessoas que não têm nada, que têm pouca coisa, elas são felizes. Elas são felizes porque não tem nada preocupando, aparentemente. E a gente, quanto mais tem, quanto mais a gente corre atrás de alguma coisa, a gente percebe que a gente é ansioso, cada vez mais ansioso, cada vez mais preocupado, vê menos as pessoas, curte menos as coisas da vida. Quando a gente aprender, na verdade, a fazer isso, e é o que Jesus fala, né? Ele pede aqui para que a gente ouça, né, o chamado, ouça os espíritos. Então, assim, um monte de gente vai ao centro, mas poucos sabem o que Jesus disse, poucos sabem os ensinamentos, mas se você falar para ela, fala, não, isso eu já estudei, eu nunca vou esquecer, eu falei para uma pessoa lá na entrada, na porta do centro espírita, eu falei para ela estava com bastante dificuldade, eu falei, você conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela falou, eu já li. Aquilo me deu assim uma tristeza, tipo assim, eu já li e para mim não serve mais. E eu falei para ela, né? Eu falei, não, procure ter esse livro como um livro de estudo, de cabeceira, né? Como eu tenho em casa, né? Todos da minha família hoje têm, né? Cada um tem lá na sua cabeceira o Evangelho. E eu sempre falo, leia, releia, procure entender, né? A gente faz a live com essa intenção de ir mastigando o que é dito lá, porque às vezes é difícil, mesmo sendo já trazido por Allan Kardec de uma forma mais fácil, às vezes é difícil, né? Então a gente fala assim, o Evangelho de Jesus a gente precisa aprender, porque quando a gente aprender de verdade o Evangelho, a gente não vai ter mais problema. Então as pessoas falam, eu já li aquele livro, eu já li aquilo. Eu falo, não, é para estudar, é para reter, né? Ler de novo. A gente mesmo sabe, né? Se a gente fizer a mesma leitura 2 segunda-feiras seguidas, a gente parte para um rumo, a gente aprende uma coisa nova, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, hoje que eu fui entender o que Jesus disse, né? Por quê? Porque a gente não presta atenção, né? Então Jesus está se oferecendo para isso, né? Venha até mim, venha que eu vou ajudar, né? Mostre para mim onde está a sua dificuldade e vamos juntos, né? Não é que ele vai resolver, né? Fale para mim onde está, que eu tenho para você o que você deve fazer, né? E aí ele usa eu acho bacana aqui, né? O termo, ele diz assim, que a impiedade, né? Não ter preocupação com os outros, não ter piedade, mentira, erro, incredulidade, sejam eliminados de vossas almas doloridas. E ele fala assim, quantos de nós ainda vive, né? Tendo que enganar, tendo que mentir, sendo impiedoso aqui ou ali, errando, a gente erra. Mas a gente vai ter que tirar o erro da nossa vida, né? Tirar essas coisas erradas. Então, né, como ele diz, e aí ele fala no final ali, né, que no futuro, né, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai. Né? Então ele diz assim, quando a gente está estudando, e a gente tem falado, né, a gente estudou lá o primeiro capítulo, o que fala o primeiro capítulo do Evangelho nosso aqui? Não vim destruir a lei. Ou seja, Jesus vem ensinar para nós que existe uma lei, e que dessa lei a gente não foge. Jesus fala que a vida não acaba, capítulo 2, vida futura, a vida não acaba com a morte do corpo, ela continua, é a vida futura. Capítulo 3, há moradas, nós vamos passar por estágios evolutivos, né, vivendo cada vez no local do qual a gente precisa. Na Terra nós estamos precisando, nós vamos ter que sair da Terra um dia. Mas enquanto a gente estiver patinando,
né, estacionados, como muita gente diz. Ele fala assim, o espírito regride? Não, o espírito não regride. O que ele aprendeu, ele aprendeu. Mas ele tem que progredir. Se ele não progride, ele estaciona, ele está parado. E quando ele está parado, ele vai e volta, ele vai e volta, vai e volta. Então, por isso que a gente fala assim, as pessoas vão no centro, vão na igreja todos os dias, as pessoas rezam todos os dias, as pessoas acreditam em Deus, mas elas não saem do lugar que elas estão. Não materialmente, mas moralmente, em questão de evolução. Por quê? Porque a gente está repetindo os erros todos os dias. Né? A vida tá boa, tá tudo bem. Aconteceu uma coisa errada, eu já não sei o que fazer. Por que eu não sei o que fazer? Porque eu não aprendi a lição passada. Porque eu não retive os ensinamentos de Jesus. Eu não aprendi, porque Jesus falou para mim o que eu devo fazer. Eu não sei o que fazer. Com certeza, no dia que eu fui no centro, tinha alguém lá lendo o evangelho, mas eu não prestei atenção. Veio uma psicografia. Quando a psicografia põe nome, endereço, a gente quer ver. Mas quando vem lá, né, sejam caridosos, sejam humildes, essa eu não quero ver. Essa é de... Já estou acostumado repetindo, né? Termina os trabalhos, o guia dos trabalhos fala sempre a mesma coisa. Tá, mas você guardou? Você está usando isso? Já está legal para você? Quer dizer, então a gente vai percebendo, né, que mesmo sendo aqui Cristo Consolador, as palavras, os ensinamentos de Jesus estão sendo repetidos. E se eles estão sendo repetidos é porque nós não aprendemos. E se nós não aprendemos, nós estamos sofrendo. E se nós estamos sofrendo, a vida não está boa. E se a vida não está boa, Jesus está lá falando, pô, mas vamos, né? Eu estou aqui, gente. Peçam para mim, eu vou orientar, né? Venha até mim, de coração aberto, né? Procure, sim. Perdoar é difícil? Jesus me ensina a perdoar, me ajuda, me mostra como eu vou fazer, né? Me envia uma inspiração do que eu devo fazer e não falar, não, eu não perdoo mesmo, porque as pessoas são assim, e isso e aquilo. Quer dizer, tá na hora da gente ser humilde, né? Humilde de que, né? Eu sou menos do que eu quero ser, eu sou demais numa forma que não me está fazendo bem, né? Eu preciso entender, sim, se Jesus é médico de almas, se Jesus veio para os doentes, eu ainda estou doente, alguma coisa não está certa. Né? Brinca um colega meu, alguma coisa errada não está certa, e é, na verdade, isso. Né? Eu estou indo à igreja, mas não estou conseguindo algo para mudar a minha vida. Então, eu estou indo na igreja por ir, eu estou assistindo a live por assistir, eu estou lendo o evangelho, ou estou estudando o evangelho, né? A gente fala sempre, vem estudar com a gente, né? Tá ali o Luciano dizendo, né, ali, para estudar. É sim. Estudar quem? Eu. Estudar a mim. Eu preciso ser estudado, eu preciso entender aonde estão as minhas dificuldades. Não é Deus que precisa saber, não é Jesus, ele sabe, né? Jesus sabe de tudo que a gente precisa, mas eu preciso falar, Jesus, eu tenho problemas, mas eu não quero ficar mais com esses problemas, né? Então eu vou à igreja não para ser curado, mas sim para buscar a fórmula como me curar. O que eu posso fazer com o problema que eu estou passando? Né? Por que eu sou assim? Por que eu estou repetindo erros? Está na hora de eu mudar isso. Jesus ensina. Está na hora de eu... Jesus ensina você a pescar, né? Não vai te dar o peixe. Muita gente vai querendo já o peixe pronto, né? Assado para comer. E não. Aqui no Evangelho você aprende a correr atrás da sua vida, você solucionar seus problemas pelos seus próprios méritos, né? Essa é a verdadeira razão da gente estudar tanto o Evangelho, né? Não é querer nenhum milagre, né? Nada. Muita gente procura centro espírita, né? Principalmente para isso, acha que tem algo sobrenatural lá que vai acontecer lá que vai resolver a sua situação, né? Muitos centros, né, espiritualistas principalmente, prometem essas coisas, né? Fazer um trabalho para resolver tal problema, para afastar tal pessoa, para trazer um emprego, sendo que a gente aprende aqui na realidade que Jesus ensinou é que no máximo que ele vai fazer é dar um anestésico para que você consiga suportar a dor para passar por aquela situação. E esse anestésico servirá para você se você souber trabalhar
né? E conseguir ir atrás dos seus objetivos, né? Buscar e achareis, né? Pedir obterás, ajuda que o céu te ajudarás, mais ou menos assim. Ele está falando bem claro, venha, eu estou aqui, Deu uma venha travada aí, Oswaldo. aqui e me mostre o que você quer, né? Como você falou, batei, procurar, ir, vá atrás, busque, não desista, insista, né? Eu estou aqui para ajudar, mas desde que você me mostre como eu posso te ajudar. Porque ajudar, eu sempre falo, né? A pessoa chega para mim, você pode me ajudar? Não adianta eu falar que eu posso. Eu falo assim, em que eu posso te ajudar, né? Com o que eu posso te ajudar para saber se eu posso? Então Jesus fala, né? Venha para mim, fale para mim, o que você quer? Ah, eu quero ser mais paciente, beleza? Ele não vai conseguir me dar paciência. Mas ele fala, então, mas Deus está dando a oportunidade de você treinar a sua paciência com todas as coisas que te acontecem. Né, eu preciso, e aqui ele fala bastante, né? Ele entra no item 8 falando, né? Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que o imploram. Né? Aquelas pessoas que têm fé, né? Querem de verdade uma mudança, mas não esperando que ela aconteça por acaso, mas tipo assim, não, está na hora de eu mudar, eu vou sim mudar. Ele diz assim, em cada lágrima, Deus colocou um alívio que consola. Então ele fala assim, o que é o alívio que consola? Que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um motivo de ser. E quando eu aprender o motivo de ser, talvez essas coisas não aconteçam mais. Eu erro enquanto eu ainda não aprendi, mas depois que eu aprendi, não é para errar mais, né? Eu não posso mais errar. E ele usa um termo aqui, né, no item 8, que ele diz devotamento e abnegação. Quando você vai estudar o devotamento e a abnegação, parece que as palavras são muito parecidas, parecem até sinônimos. Devotamento, dedicação, grande empenho. Isso é devotamento. Abnegação, desapego, desprendimento em relação dos interesses próprios. Pessoa que abre mão das suas coisas, né? Principalmente dos bens materiais, para se preocupar com os outros. E a gente fala assim, quem de nós, em sã consciência, consegue fazer isso? Por mais que se ache caridoso, maravilhoso, quem abdica, abre mão das coisas que tem em benefício do outro? A gente sempre eu preciso, eu quero, né? Então, é até interessante, né? Eu sempre falava, sempre vem isso. Quando o mundo inteiro está fazendo uma oração a Deus, a gente pergunta, quem é que Deus vai atender? Né? Ele vai atender aquele que precisa mais, mas aquele merecimento, né? que tem merecimento. E quando a gente fala, né, em curar, às vezes a cura de uma doença, por exemplo, não resolve o meu problema. Porque se ela for para um aprendizado e estudando que a vida não acaba com a morte do corpo e que ela continua, se a cura às vezes for dada para uma pessoa, ela não vai aprender nada. Né? Então, às vezes ela passa por algumas situações e ela não vai ser curada, porque Deus entende que o melhor para ela não é ser curada. E se levar um aprendizado daquilo, quando ela cansar mesmo, de verdade, de sofrer, e a gente sabe que esses espíritos que muitas das... Porque a gente fala assim, o livre-arbítrio ele continua sempre para nós. Então, quando às vezes a gente fala em... Né, acho que foi até o Luciano que postou esses dias no Facebook, ele estava falando bastante, acho que de umbral, né? Estava falando, na verdade, da novela, acho que da novela Viagem, e ali mostra bastante isso. E dá a impressão que o umbral, que esses lugares inferiores onde ficam os espíritos, muitas das vezes,
parece que é um castigo, e não é um castigo, é uma escolha. É. É de acordo com o que ele fez, é de acordo com o que ele sente, é de acordo com a afinidade que ele tem. E aí a gente vê, né, quando a gente assiste o filme Nosso Lar, você vê caravanas de espíritos, né, até Maria, mãe de Jesus, né, Maria de Nazaré, toca, né, hospitais, e ela está à frente de correntes espirituais que vão até esses lugares, principalmente dos suicidas, para resgate. Mas o resgate não é que você chega lá e fala assim, vem e já retira a pessoa do sofrimento e leva embora. Não. A gente vai lembrar do filme Nosso Lar, onde as correntes espirituais chegavam e eles fugiam. A luz afastava. Eles tinham medo. Então tem um monte de espírito que não quer sair daquilo que ele está fazendo. E nós também não. Né? Porque às vezes você fala para a pessoa, vamos à igreja, a pessoa fala, eu vou lá para ouvir sermão. A pessoa vai falar que eu não posso beber mais, que eu não posso jogar, que eu não posso fazer isso, porque aquilo. Então as pessoas acham que a religião tira, né, o que ele entende de coisas boas da vida. E ele fala assim, a religião não tira nada. É você que, quando chegar à conclusão que aquilo não te faz bem, você mesmo abre mão, né? Ele fala assim, a gente conversava esses dias sobre cigarro, né, na minha família, minha cunhada, falando do meu pai que fumou, e ele, sempre que via alguém fumando, ele falava, não fume, pare com isso faz mal. E aí ele fala assim, e ele fumou, e chegou à conclusão que não fazia bem, e uma parte da vida dele, o que ele fumou na vida dele, fez mal para ele em algum momento. E ele tinha plena consciência disso. Né? Então ele fala assim, o dia que eu entender que as coisas que eu estou fazendo não estão me trazendo retorno, o caminho que eu estou trilhando não está me levando a lugar nenhum, está na hora de eu falar, pera, Jesus, o que eu posso fazer? Mostre-me um caminho. E o caminho tem. Basta eu ter essa consciência de falar, não, eu vou olhar. O que Jesus quer? O que Jesus tem pedido? O que Deus quer? Porque a gente acha que Deus, eu brinquei na semana passada, a gente acha que Deus está lá em cima para falar assim, olha Deus, hoje eu estou precisando disso. Tem jeito? Né? A gente não tem Deus como aquele ser que é o criador de tudo, que sabe tudo. A gente tem Deus como quebra-galho, como bombeiro, como psicólogo, na hora de mais emergência, fala assim, Deus, corre lá e resolve para mim. Deus vai na frente, né? Eu acho interessante, as pessoas falam a oração, vai na frente, tirando todas as pedras do caminho. E a gente sabe que não é isso. Né? As pedras, Deus, ajuda-me a fortalecer meus pés para a hora que as pedras estiverem lá, eu consiga pisar e não me machucar. E se machucar, que eu consiga o mais rápido possível sair disso. E que esse machucado me ensine alguma coisa para que na próxima vez eu não sofra mais, que caleje talvez os meus pés para ficarem fortes com as pedras. Então, a gente, na verdade, a gente fica buscando, às vezes, coisas que talvez, se a gente tivesse consciência, a gente não pedisse. Né? A oração nossa, quando ela for, né, em algum momento, ela não vai ser de pedir, ela vai ser de agradecer. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Deus, pelas dificuldades que eu tive hoje. Foi difícil, mas eu aguentei mais um dia. Vou descansar o corpo. Amanhã eu começo de novo com a experiência de hoje, com uma parte do meu trabalho feita, como a gente falou na outra live, né? Mas não assim, ai meu Deus, tá difícil. Tu acordar todo dia e falar, Deus, tá difícil. Deus tá difícil. Ele falou, tá, mas quem falou que seria fácil? Né? Está na hora de eu fazer alguma coisa com relação a isso. Ah, mas eu não sei o que fazer. Tá, Jesus, tem a explicação aí? Tem o manual de instrução? Tem, tá no Evangelho. Vamos estudar ele? Vamos. Talvez a humildade eu precise mais, porque eu ainda estou muito egoísta, eu ainda estou, né? Eu não perdoo, eu ainda sou afoito, eu faço as coisas, né? Na correria, eu preciso de paciência, eu preciso de calma, eu preciso de tranquilidade, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso frear, né, as minhas necessidades de compra, né? A gente fala assim, faz mal, faz. Eu preciso realmente comprar isso, há necessidade de eu ter isso. Ah, eu queria muito ter, mas e se eu não tiver, eu vou morrer por causa disso? Eu posso viver com o que eu tenho, eu posso melhorar a minha vida, posso, mas não ficar, eu quero, eu preciso, eu vou, e a gente não sabendo, né,
se aquilo vai nos trazer benefício. Então está na hora da gente aprender esse evangelho, e se Deus quiser a gente começa no capítulo 7, que é o próximo, já a aprender com Jesus, né? Onde estão os nossos defeitos, as nossas dificuldades, como fazer. A gente estudou bastante no capítulo 5, né? Onde mostraram bastante as nossas deficiências, onde a gente sofre, né? Quais são as doenças, e agora eu preciso começar a colocar em prática como fazer isso, né? Treinar diariamente. Essa parte que você falou aí do que o umbral é escolha, né? Não é castigo. Eu sempre dou, uma vez uma pessoa me perguntou, eu não entendi isso aí, porque quando digo que estiver no umbral, a primeira companhia de resgate que aparecer lá, eu vou seguir eles. Falei, legal, né? Mas assim, eu falei, veja o caso da Cracolândia, por exemplo. As pessoas estão lá, paupérrimas, sujas, sem comer, sem beber e com seus vícios, né? Aparece muita gente dando soco, aparece muita gente tentando resgatar. Tem o padre Lancelotti, tem várias entidades ONGs que vão lá tentar tirar as pessoas das drogas, né? Se a prefeitura conseguir internação voluntária para as pessoas que queriam em certa época, todo mundo fugia. Por quê? Porque eles queriam continuar naquela vida. Para eles, claro, eles estavam com um vício, o vício químico, né? Mas é a mesma coisa com os vícios, com os nossos problemas, né? Então você vê que as pessoas, elas têm os problemas e não querem a solução, né? Da mesma maneira que a gente, né? Quando a gente está com os nossos problemas e aparece a solução, né? A solução está no Evangelho, a gente não quer fazer. Acho que caiu aqui a live do Oswaldo aqui. O Oswaldo saiu. Ele já volta já. Deixa ele só fazer um convite aqui de novo, que ele já volta. Mas então, que nem eu estava explicando, né? Você vê que as pessoas não querem a solução. E por mais que a gente se agarre, né, no Evangelho, deixa eu voltar aqui. Quando a gente está passando pelo problema, a gente não consegue, né, ter o discernimento de seguir o que Jesus explicou, né? A gente segue aqui quando a gente está explicando o Evangelho. Voltou, Oswaldo. Caiu, me tiraram. Deu uma caída. Eu estava explicando do umbral, né? Que não é opção, que nem o caso da Cracolândia lá, que muitas pessoas têm ajuda lá, mas não querem, né? Elas fogem porque têm seus vícios, seus problemas, né? E querem continuar com aquilo lá, não querem solucionar. Da mesma maneira a gente, né? Você tem seus problemas, você tem seu egoísmo, sua inveja, seu orgulho, você quer continuar com aquilo, você não quer se livrar daquilo. Então você vai continuar no umbral. Na verdade, a gente, falando disso, né, no que a gente falou de ir à religião, a gente quer ir para a religião, mas não quer abrir mão de nada. Né? É a mesma coisa que fala assim, você vai no médico, você está lá com um problema, o médico fala assim, você está comendo muita coisa condimentada, você vai ter que mudar a sua alimentação, aí isso eu não quero fazer. Você está com problema de diabetes, você vai ter que diminuir a quantidade de açúcar, a quantidade de doce, isso eu não consigo. Você precisa parar com bebida alcoólica. Eu não vivo sem. Quer dizer, a gente quer, né, mágica, as pessoas que querem emagrecer, que a gente brinca, né, bastante disso. Né? Você precisa reduzir. Não, eu não consigo deixar de comer fritura. Então não adianta. Né? Então, tudo tem uma troca. Para você tirar que aconteça alguma coisa, você vai ter que tirar outra. Então, na verdade é isso, né? As pessoas querem ir para o céu sem morrer, as pessoas querem ir para o paraíso, mas brigado com os outros, xingando, maltratando. Querem ir para o paraíso, né? Mas não querem melhorar para ter Isso. Eles querem que ser alguém no paraíso, né? Eles querem que Deus mude a forma de ser para eles continuarem fazendo, né, as coisas erradas. E não é isso. Na verdade, o ensinamento de Jesus é assim, beleza, você quer ser consolado, você quer receber o remédio? Quero, então você vai precisar fazer isso. Isso eu não faço. Né, tem uma passagem que Jesus convida, né, lá uma pessoa, vem comigo e me segue. Ele falou, mas eu tenho lá minhas coisas. Ele falou, venda tudo e dê para os pobres, vamos comigo, né, cuidar dos doentes. E isso eu não consigo ainda. Beleza, ficou lá, vai saber onde está até hoje, né? Se não está preso aí numa zona inferior, se não fez a sua evolução.
E nós somos assim, nós somos convidados todos os dias a fazer uma mudança, mas se tirar alguma coisa do meu conforto, né, daquilo que eu gosto muito, daí eu quero a religião que me permita beber, eu quero a religião que me permita fazer as coisas erradas, eu quero a religião que me permita mentiras, eu quero a religião que facilite a minha vida. É difícil você ver uma pessoa na religião, né? Eu falo assim porque eu passei por isso, ensinando lá na frente, e a pessoa discordando, isso eu não concordo, isso não existe, isso é mentira, você está falando que isso não existe. Quer dizer, as pessoas brigam com os próprios ensinamentos de Jesus para poderem continuar fazendo o que elas estão fazendo. Então, eu falo assim, as pessoas não querem cura, as pessoas querem que Jesus modifique, que Deus mude suas leis, porque eu quero continuar sendo o que eu sou. Isso não vai acontecer, não é possível de acontecer. Não sei qual o filósofo que falou, né, que a maior imbecilidade da humanidade é querer que as coisas mudem, mas fazendo sempre as mesmas coisas, né? Nunca vai acontecer, né? Se você está querendo mudar de vida, se você está querendo que sua vida mude, tem que mudar as suas atitudes, né? Os seus pensamentos. Não adianta a gente tentar fazer sempre a mesma coisa e querer coisas diferentes, que não vai acontecer, não vai rolar. Na verdade, a gente tem falado, né? Ele está dizendo aqui, eu acho assim, as coisas mais interessantes que Jesus ensina, e a gente vai aprender, como eu falei, a partir do próximo capítulo, quando a gente entra direto nas bem-aventuranças, e Jesus mostrando, né, principalmente do capítulo 7 até o 9, depois dos 10, ele busca mais a parte, né, a gente fala assim, 7, 8 e 9, vai falar de pobres de espíritos, mansos e pacíficos, né? Depois lá no 10 ele vem da misericórdia, do perdão, o 11 do amor, o 12 né, de amar o inimigo, 13 da caridade, e assim ele vai seguindo e vai aumentando a forma como nós temos que fazer. Então não tem outra forma de a gente mudar se a gente não mudar, como você falou, se a gente não mudar, continuar fazendo as mesmas coisas, não vai haver mudança. O que eu estou fazendo, se a gente for analisar, apesar da gente estar nessa reencarnação e talvez muitas pessoas estejam há pouco tempo nesta vida, né, nesta encarnação, mas há quanto tempo a gente está vindo? E aí a gente fala assim, que evolução a gente fez? É só olhar o que a gente está fazendo hoje, as dificuldades que a gente tem, e a gente vai perceber que a gente não fez grande evolução, né? A gente continua patinando nas mesmas coisas. Entra ano, sai ano, eu falei, né? Acaba o ano e as pessoas fazem, o ano que vem, promessa, né? O ano que vem eu vou mudar isso, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou fazer exercício, o ano que vem eu vou estudar uma língua, o ano que vem eu vou melhorar meu currículo, o ano que vem eu vou me dedicar mais às coisas boas da vida, às pessoas com quem eu convivo, né? Viver de forma melhor, tirar isso, ter aquilo. Passa o ano, não fez. O ano que vem eu faço. E a gente está sempre colocando para frente, né? Eu nunca vou esquecer que uma pessoa falou, na próxima encarnação eu quero vir melhor. Eu falo assim, mas por que tem que ser na próxima encarnação se você já está numa encarnação e já dá para você começar, você vai esperar terminar. Daí você falou, né? Muitas pessoas falam assim, não, quando eu estiver no umbral e passar uma mãozinha lá pedindo socorro, eu vou embora. Vai nada. Não vai porque agora não está indo. É porque tem um chamado lá, né? Venha, vamos ajudar, vamos trabalhar, vamos aprender o evangelho, vamos ser melhor. Né? Não. Quando que é? No próximo eu venho, na próxima semana, hoje não vai dar certo. A gente fica sempre arrumando desculpas, né? E acaba não fazendo, né? Então tá na hora de falar, não, eu quero. Quantos falam que eu não quero ir pro céu, não. O céu é muito chato, né? Todo mundo de branco, fica plantando florzinhas, escutando música clássica, né? Eu quero ir pro inferno, tem festa. E, na verdade, é isso que ela tá pensando mesmo, né? Então, é isso que você falou, porque, na verdade, assim, o que tem? Eu falo assim, o que eu faço hoje? Não ajudo ninguém. Não perdoo. Sou reclamão. Resmungo de tudo. Reclamo de tudo. Não concordo com ninguém. Brigo com todo mundo. Acordo azedo, acordo amargo, acordo brigando. Não quero trabalhar, quero conforto. Quero sossego. Beleza. O que tem no mundo espiritual? Trabalho, né? A gente só vê isso, né? Morreu, descansou. Né? Porque
Na verdade, a gente está aqui na Terra pedindo descanso o tempo inteiro, descanso eterno, descanso eterno. Você não imagine Deus constrói um universo que os cientistas vivem mostrando que ele está em expansão, que as coisas estão crescendo, que tem um monte de planeta que estão chegando lá, né, sabendo se já existiu vida ou não tem, estão começando outro e todos que morrerem vão descansar. O único que vai continuar trabalhando é Deus. Então eu falo assim, para que Deus nos criou? Para a gente descansar uma eternidade? E sofrer, 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 depois dormir. A gente fala assim, com o mundo que nós vivemos, um mundo que é um dos que existem no universo, é o nosso, ele está cheio de problemas. E a gente fala, Deus ajude eles, Deus cuide deles, Deus melhore a vida deles. E a gente não faz esforço nenhum. Então eu falo assim, a gente vai morrer e descansar. Então Deus criou a gente à toa para viver nesse mundo sem fazer, né, correr atrás de umas coisas, mas para descansar na hora da morte. Mas espera aí, para que vale o meu aprendizado? Para que vale a minha experiência se eu não vou poder usar de nada disso depois que desencarnar? Não tem lógica. Então, e aí você fala, aí quando você fala que no mundo espiritual tem trabalho, que no mundo espiritual as pessoas estão trabalhando e muito, né? E se a pessoa que aqui não quer fazer isso, não gosta disso, né? O mundo, e acontece, a gente sabe disso, né? Você que participou, né, várias vezes participa ainda de trabalhos espirituais. O que mais acontece é um espírito ser socorrido, passa uma semana depois, ele está aqui de novo. E aí eu acho bacana, né, no trabalho, né? Eu até rio, né, dou risada quando acontece. Eu tô aqui de novo. Sério? Você está aqui de novo? Tô. E aí eu fui socorrido, mas eu voltei. Tá, e o que você está fazendo? Né? Ah, eu estou aqui porque eu quero atrapalhar a vida dela. Você está percebendo que você está fazendo isso para você? Não, não estou. Porque eu não gosto dele, isso, aquilo. Aí, vamos, socorrido? Vai ser socorrido. Ah, olha eu aqui de novo. Dando a impressão, né, que ele é o bambambam, que ele é... Não, ele está aumentando, e a gente sabe, na hora que eles percebem, né, o sofrimento dele, que o sofrimento dele é devido ao não entendimento, né, as coisas erradas que está fazendo, toma consciência, então é assim, né, então eu vou para um lugar melhor. Quando a gente toma consciência, você vai para o mundo espiritual e vai trabalhar. Mas enquanto eu não entender que a vida continua, que o trabalho continua, que tem muita coisa a se fazer no universo, né, porque nós vivemos, eu falei, nós vivemos num mundo que tem milhões de pessoas e todos estão sofrendo. E aí, quando você desencarna, você vai dormir. O que será das pessoas que ficaram, né? É. Dos seus familiares, se tiverem aqui com problema? Você não vai querer ajudar? Você não vai querer tentar trazer ele para o seu lado, né? Levar, e é o que eu acho mais bacana disso, é os espíritos tentando explicar que a vida continua, que é gostoso trabalhar, que é gostoso ajudar, né? E a gente sabe disso, né? Tão bom, a gente está falando aqui da live que a gente está fazendo e que acaba ajudando a pessoa. Que gratidão que a gente tem, né? Como é gratificante você saber que uma pessoa com uma palavra, com algo que você conseguiu passar para ela, ela fala bem, agradece você. Não tem dinheiro que pague. Com certeza. Não tem Ferrari, não tem casa na praia, não tem dólar que pague, né? Aquilo que você fala, nossa, né? Eu fui o motivo, ajudei uma pessoa a melhorar, a se tornar um ser melhor, né? Quanta gratidão tem nisso? Não tem, né? Não tem dinheiro que pague. É muito gratificante mesmo. E lembrando também, né, que toda mudança de atitude, toda mudança de vida gera um transtorno no início, né? Quando você começa a querer se transformar em alguém melhor, vão te criticar, né? Vão te chamar de tonto, vão te chamar de religioso, de idiota, né? Que você está fazendo besteira, né? Estão fazendo lavagem cerebral em você. Mas é por isso que você tem que estudar bem e ver o que você quer se tornar, né? Não adianta você seguir qualquer seita, seguir qualquer pessoa que fala bonitinho, que você pode se tornar, realmente pode ir para um lugar errado, né? Sim, né? Então eu falo assim, né, a Meire falou ali, né, o trabalho é uma eterna construção. Na verdade, a gente fala assim, quanto mais a gente aprender, por isso que Jesus, eu acho bacana o ensinamento de Jesus. Jesus vem na Terra, ele fala assim, eu vim para os sãos, eu vim para os doentes, não para os sãos. Né? Então ele fala assim,
Jesus perguntava, vem trabalhar comigo. Aquele que estava pronto, ele ia. Aquele que não estava, ele precisava de ajuda. Né? E eu brinco sempre para as pessoas, né? A gente que trabalhou diretamente no centro espírita, a gente precisa saber o que a gente quer no mundo espiritual. Ser uma pessoa que precisa de ajuda ou uma pessoa que vai ajudar? A gente precisa escolher isso. É. Se eu quero ser uma pessoa que vou ajudar, eu preciso estar aprendendo a ajudar. Se eu não estou aprendendo a ajudar ainda, a minha vida está difícil, eu vou ser uma pessoa que precisa de ajuda. Então, eu não vou chegar no paraíso, no céu, eu vou parar numa desses lugares, né? Onde eu estarei ainda repetindo as mesmas coisas, onde eu estarei necessitando das coisas materiais, onde eu estarei precisando de bebida, né? De todas as coisas que a matéria ainda oferece. Eu não tenho condição de ir para um lugar melhor, porque lá eu ficarei uma pessoa deslocada. É. Né? Você acho que lembrou uma das lives que aquela moça da família que recebe André Luiz no nosso lar, ela tenta fugir. E quando ele vê ela fugindo, dá um desespero nele e fala, né? Mas vocês vão deixar ela fugir? Eu falo, sim. Ela tem direito, é livre-arbítrio, ela escolhe. A gente não vai segurar ninguém aqui. É. Ninguém está aqui obrigado, né? Então a gente vai perceber isso. Então não dá para as pessoas irem para o mundo espiritual com o mesmo pensamento do mundo material. Por isso que Jesus ele está passando para a gente, porque ele fala que a vida futura, o lugar melhor, depende muito do aprendizado da gente aqui. O reino dos céus está dentro da gente, na minha sintonia, naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Então, a gente, né, voltando ao que a gente está falando, para a gente ser curado, a gente precisa saber claramente o que a gente quer. Que tipo de vida eu quero levar? Uma vida de qualquer jeito, para parar num lugar inferior? Ou uma vida de dedicação, de busca, de melhoria, como você falou? A gente não vai se tornar perfeito do dia para a noite. Mas a gente só vai se tornar perfeito quando a gente começar a fazer um treino para isso. Quando as atitudes diárias elas tiverem pelo menos uma ou duas coisas que eu queira modificar. E não voltar todo dia, ai, continuo fazendo errado, ai, errei de novo, ai, perdi a paciência de novo, ai, briguei de novo, ai. Não, tá na hora de eu começar a falar, opa, peraí, hoje eu não posso fazer isso. Eu não vou repetir meus erros passados, eu vou mudar, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu vou escrever no papel e vou acordar todo dia com esse propósito. Porque quando a gente quer, que a gente falou, exercício físico, né, mudar, emagrecer, e a gente pega com afinco mesmo, a gente consegue. Mas não é uma coisa que acontece no primeiro dia, no segundo dia. Você só vai ver um resultado, às vezes, depois de um ano e pouco. Mas quando você vê o resultado, você fala, nossa, valeu a pena todo o esforço. E esse esforço ele tem que ser feito também para melhora interior, para melhora de vida. Porque se eu não estou contente com a vida que eu tenho, eu preciso modificar. Eu não posso repetir a minha vida de hoje amanhã se ela não está legal. Se ela estiver legal, beleza, segue. Mas se não tem, se tem alguma coisa, né, que está falhando, eu preciso começar a modificar. Eu preciso ver aonde está, né? Preciso de ajuda, a gente já falou isso. Alguém que me oriente, sim. Sozinho eu consigo, beleza. Eu preciso de auxílio, sim. Peço ajuda. O que mais eu aprendi, né, no tempo que eu faço o estudo, que eu busco entender Jesus, entender mais a Deus, é que a gente consegue. Que a oração ela é atendida, que nós recebemos auxílio, sim. Eu falo assim, se eu começar a colocar no papel o auxílio que eu tive até hoje na minha vida, eu tenho um monte. Eu tenho coisas erradas, coisas que aconteceram na minha vida, todos os dias acontece uma coisa ou outra que eu não concordo. Mas as coisas que a gente recebe de benefício, quando a gente está fazendo certo, quando a gente está buscando mesmo, com verdade, com coração, a Deus, querendo mudar, né? Falando a Deus, olha Deus, se precisa de mudança, eu quero mudar sim. Me ajude a mudar. Né? Me ajude a fazer a coisa certa. Aonde eu posso buscar essas coisas certas? Aonde que eu consigo essa orientação? E a gente recebe.
Basta a gente estar sintonizado com o bem, que as coisas vão acontecendo. Isso aí, Oswaldo. Vamos terminar aqui. Minha bateria do celular, tô sem carregador aqui, vai abrir o bico. Daqui a pouco eu não consigo salvar a live. Vamos sim. Agradecendo a todos, né? A gente não consegue citar o nome de todos. A gente começou e terminou com 19 pessoas, né? E uma prima minha, a Cris, que participou, ela está pedindo oração, ela está com problema de dor de ouvido que não está passando, né? E ela acredita que com a oração final aqui ela vai conseguir essa ajuda. Eu tenho também uma cunhada que precisa passar por cirurgia, né? Que está com problema aí, que a gente vai fazer. E para todos aqueles que precisam também a gente fazer. Parabéns pela live de um ano. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo na noite, por tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo que neste um ano, né, de live que a gente tem estudado, que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia, fazendo uma mudança na nossa vida, melhorando a nossa vida, buscando coisas de melhoria para a nossa vida, a cura, né, pedindo as correntes espirituais, as correntes médicas, visitando e sinto dessa nossa irmãzinha Cris, nossa irmãzinha Gelima, e de todos aqueles hoje que estão mais necessitados, né? Que Deus possa enviar esses seres e que cada um possa ser, né, beneficiado, receber o alívio naquilo que for permitido por Deus e Jesus, que a gente leve o pensamento, o recinto das pessoas de quem nós consideramos bastante e que essas correntes também possam fazer uma visita a cada recinto, auxiliando a cada irmãozinho em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo o remédio do laboratório espiritual e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza, segundo a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos irmãozinhos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nas casas de caridades, de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os de Covid e de todas as doenças ou moléstias que aflija ao espírito humano, nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E de acordo com o que a gente estudou nesta noite, que cada um possa se elevar em pensamento até Deus, até Jesus, falando claramente, sinceramente, abrindo o coração, pedindo aquilo que necessita de verdade, mas dizendo a Deus que quer fazer uma mudança, que quer melhorar, que quer aprender as suas leis, né, que quer fazer uma mudança, começar uma nova vida, né, que cada um leve seu pensamento a Deus, Jesus, para que eles possam receber tudo aquilo que necessitam e que for permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim E assim seja. seja. Boa noite a todos, então. Até segunda-feira que vem, 7h30. Tá bom? Se Deus quiser, boa noite a todos. Até mais. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.